Fala galera, estamos de volta aí para mais uma aula relacionada aos cálculos químicos. A partir de agora, a gente vai começar a falar sobre estequiometria. A estequiometria, que são cálculos relacionados às reações químicas de um modo geral. Só que antes da gente falar da estequiometria especificamente, que seria dentro do cálculo de uma reação química, a gente precisa falar sobre as proporções que nós temos das substâncias químicas. Como assim? A gente chama de fórmula centesimal ou composição centesimal. Qual é a ideia? Quando eu tenho uma substância química e eu tenho a sua fórmula, por exemplo, ali H2SO4, essa substância, de um modo geral, ela é formada por 3 elementos químicos. Especificamente falando dela, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Beleza. Esses elementos químicos têm as suas quantidades de átomos. 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. A partir deles, eu chego à massa molecular, a massa de uma única molécula de ácido sulfúrico, que é a substância em questão. Só que qual é a ideia? Dentro dessa substância, eu tenho uma porcentagem em massa para cada um daqueles elementos, especificamente falando. Eu tenho separadamente, por exemplo, quando eu vou calcular a massa molecular, eu tenho 2 vezes 1 mais 32 mais 4 vezes 16. Por quê? Vamos entender. 2 vezes 1, porque eu tenho 2 átomos de hidrogênio, a massa dele é 1. 32, 1 átomo de enxofre, que vale 32. 4 vezes 16, porque eu tenho 4 átomos de oxigênio, que vale 16. Então, eu tenho ali a massa para cada um deles. E eu tenho a massa total. A composição centesimal, a fórmula centesimal, ela vai se referir às porcentagens de massa de cada elemento ali presente. E ela é fundamental para a gente entender o processo de uma reação química a partir de uma determinada substância. Então, por exemplo, como que eu faço isso? Qual é a massa molecular? 98U é a massa total, certo? Por isso que ela equivale a 100%. 98 gramas de ácido sulfúrico são 100% do total de massa daquela substância. Como eu quero saber, por exemplo, de hidrogênio, eu tenho 2 gramas. Por que 2 gramas? 2 vezes 1, 2. 2U trago para a massa molar, 2 gramas de hidrogênio, que vão ter a porcentagem de hidrogênio dentro daquela substância em questão. Se eu quero saber do enxofre, mesmo raciocínio, 98 é o 100%, um valor de porcentagem são os 32 gramas do enxofre. Esse valor vai me indicar que eu tenho, nesse caso, 32,65% de enxofre. Para o oxigênio, raciocínio semelhante. 98 gramas é o total. No caso, eu tenho o valor de oxigênio para eu chegar à porcentagem dentro do total. Então, cada um dos valores que eu encontro ali é a composição centesimal dos valores que eu tenho em questão de cada um deles. A partir dessas composições, eu tenho a ideia da substância em questão, a porcentagem daquelas substâncias em questão. Tá legal? Então é necessário eu conhecer isso para todo um processo que eu quiser fazer de cálculos. Essa é a ideia da composição centesimal de uma determinada substância química, certo? Continuando, a gente agora vai entender a questão da estequiometria. A gente vai entender o que é estequiometria. Como eu falei no início, é uma relação das massas ou volumes ou quantidade de mol, ou qualquer grandeza dentro de uma reação química. Mas como é que eu vou relacionar uma reação química, as substâncias dentro de uma reação química para entender as suas grandezas? A estequiometria, ela vai ser baseada na equação química. Essa equação química, ela tem que estar balanceada. Como assim tem que estar balanceada? Eu preciso que a quantidade de átomos que eu tenho de um lado seja igual a do outro. A quantidade de átomos que eu tenho no reagente seja igual à quantidade de átomos que eu tenho no produto. Eu digo o seguinte, que para a estequiometria funcionar, as leis ponderais têm que ser seguidas. Eu preciso ter as leis ponderais corretas.
Lei de Lavoisier, lei de Proust. Eu preciso uma relação de massa e aí, consequentemente, uma relação de volume, todas as leis volumétricas, todas as leis existentes dentro de uma reação têm que estar corretas. E para isso, eu preciso que a equação esteja escrita de forma correta e balanceada. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, os coeficientes que eu tenho, 1, 3 e 2, me indica uma molécula de N2, 3 moléculas de H2, 2 moléculas de NH3. É a proporção molecular, o coeficiente me traz essa informação. Beleza. Isso também vai fazer com que eu possa trazer para dentro do mol. A proporção de moléculas é exatamente igual à proporção de mols. Isso é fundamental. Por que é fundamental? Com o mol eu sei o número de moléculas, especificamente falando, eu sei a massa, eu posso saber o volume, então eu tenho condições de chegar a qualquer grandeza tendo a relação de mols. E é isso que o coeficiente me traz. Então, é fundamental que eu utilize o coeficiente correto. 1 para 3 para 2. Isso me dá uma proporção de 1 mol de N2 para 3 mols de H2 para 2 mols de amônia. Isso me dá a relação de mols. E aí eu sei, 1 mol de N2 são 28 gramas, 3 mols de H2 são 6 gramas, 2 mols de NH3 são 34 gramas, 1 mol de N2 são 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, 3 mols. Então eu tenho a proporção. Essa proporção é a base para qualquer cálculo químico relacionado a uma reação química. Então eu preciso que o balanceamento esteja correto. Se o balanceamento está correto, se os coeficientes estão corretos, eu tenho a base para qualquer cálculo estequiométrico. Eu tenho a base da relação de mols. Como o mol me indica massa, molécula, volume, o que eu quiser, eu posso utilizar isso para qualquer tipo de cálculo relacionado a uma determinada reação química. A partir daí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos entender então como é que é isso, como é que funciona essa ideia de você calcular alguma coisa. Vamos fazer, primeiro, falando relacionado ao exercício, as questões das porcentagens, a chamada composição centesimal. Vamos ver aqui, ó. Alguns óxidos de nitrogênio, dentre os quais eu apresento aqui forma de vários óxidos de nitrogênio, podem ser detectados na emissão de gases produzidos por veículos e também por alguns processos para a fabricação de fertilizantes. Tais óxidos contribuem para tornar o ar muito mais poluído nos grandes centros, tornando nocivo à saúde. Dentre os óxidos citados, o que apresenta maior percentual de N é, então olha só, todos eles têm nitrogênio, correto? Eu quero saber qual que tem maior porcentagem de N ali dentro. Qual é que tem dentro da composição centesimal maior quantidade de nitrogênios. Como que eu faço isso? Vou pegar, por exemplo, primeiro N2O. Vou calcular a massa do N2O. Calculando a massa, vai ficar 2 vezes 14 mais 16. 2 átomos de nitrogênio, que vale 14, mais um átomo de oxigênio, que vale 16. A massa que eu encontro aqui, no caso do N2O, é 44 U. Vamos botar em massa molecular. Se eu tenho 44, é o total, 100%. 100% é tudo que eu tenho dentro daquela massa, que é o 44. Beleza. Quanto que eu tenho só de nitrogênio? 2 vezes 14, isso é 28. Do total da massa que eu tenho ali, 28 equivale a massa somente de nitrogênio. A partir disso, eu tenho uma regra de 3 simples. 44 está para 100, 28 está para X, que é a porcentagem que eu quero. Faço uma multiplicação cruzada e encontro que a porcentagem aqui é de 63,6
Então, dentro dessa substância eu tenho 63,6%. Vamos para uma próxima. Vamos para o NO. NO, massa molecular, 14 mais 16. Eu tenho massa molecular, 30 U. Isso, 100%. Se eu tenho 100%, quanto que eu tenho só de nitrogênio? 14, que vai ser X. Novamente, uma regra de 3 simples. Multiplico o cruzado, encontro, nesse caso, X igual a 46,7%. Então, tenho aqui a porcentagem. Vamos para a próxima. NO2, massa molecular. Eu tenho 14 mais 2 vezes 16. Vou encontrar aqui a massa molecular igual a 46. 46 é o total, 100%. Beleza? Quanto que eu tenho só de nitrogênio? 14. 14 é X. Vou encontrar na porcentagem, estou usando aqui meus cálculos preparados, que dão 30,40%. Então, ó, tenho já o valor aqui, tenho o valor aqui, tenho o valor aqui. Vamos continuar. Depois do NO2, N2O3. N2O3. Faço a massa. Mesmo raciocínio. 2 vezes 14 mais 3 vezes 16. Para eu chegar à massa total. Massa molecular total do N2O3, 76. Que é o meu 100%. Quanto que eu tenho só de nitrogênio? 2 vezes 14, 28 só de nitrogênio. Vou encontrar, multiplicando o cruzado novamente, o valor de 36,8 aproximadamente por cento. Falta 1. Falta o N2O5. Massa molecular vai ser 2 vezes 14 mais 5 vezes 16. Olhando aqui o cálculo, eu tenho massa molecular 108 U, que é o meu 100%, é o meu total. Só de nitrogênio, 28. 28 é X. X aqui vai dar uma porcentagem de 25,9%. Ele quer o que tem maior. Qual foi o maior valor em porcentagem de nitrogênio em todos eles? N2O, que tem 63,6%, que seria a resposta correta. Tá legal? Então, quando eu quero saber a porcentagem, eu vou usar a composição dele. Como eu estou falando somente do nitrogênio, o total 100%, cada um deles eu tiro o valor do nitrogênio, chego ao valor da porcentagem específica de nitrogênio ali. Certo? Beleza? Bem, vamos continuar então. Agora a gente tem um exercício que já vai falar um pouco da estequiometria, sobre os cálculos em cima de uma reação. Vamos lá. O esquema a seguir mostra compostos que podem ser obtidos a partir de um alceno de fórmula molecular C4H8. Então tá aqui o alceno, e a partir de algumas reações eu tenho um álcool, tenho um ácido, tenho uma acetona sendo produzidos nessa reação. Primeira pergunta. Calcule a massa molecular do álcool produzido na hidratação. Então vamos lá. Vamos primeiro ver aqui, ó. O álcool é esse aqui, ó. Se ele quer a massa molecular, eu vou calcular a massa molecular dele. Vamos fazer aqui nesse cantinho. Massa molecular dele vai ficar... Eu tenho 4 átomos de carbono, 4 vezes 12, mais... Aí eu tenho 10 de hidrogênio, mais 16, que é um átomo de oxigênio. Resolvendo essa questão, esse cálculo, eu vou encontrar 74 U. Então, a massa molecular em questão aqui, a massa molecular desse álcool é 74 U. Beleza? Vamos para a segunda. Calcule a massa em gramas de alceno necessária para produzir 30 gramas do ácido. Bem, então, olha só. Ele está relacionando o alceno
com ácido. Essas duas substâncias. Ele diz aqui que 1 mol de alceno produz 2 mols de ácido. Então, 1 mol de C4H8 produz 2 mols de C2H4O2. Ele quer saber qual a massa desse alceno que eu vou usar para produzir 30 gramas do ácido. Então vamos fazer o seguinte, eu preciso saber qual é a massa que eu tenho aqui, qual é a relação que eu tenho aqui. Vamos lá. Calculando primeiro a massa do alceno, eu tenho, vou calcular aqui embaixo, ó, C4H8. A massa vai ser 4 vezes 12 mais 8 vezes 16. Quando eu calcular essa massa, 4 vezes 12 mais 8 vezes 16, eu vou encontrar... 8 vezes 1. Reparem o seguinte, 8 vezes 16 não, 8 vezes 1. Por que 8 vezes 1? Reparem o seguinte, é hidrogênio, a massa dele é 1. Então é 8 vezes 1. Tem que eu vi que tinha alguma coisa errada aqui. Então 4 vezes 12 mais 8 vezes 1, sem problema algum. Corrigi, fiz a conta, encontrei 56. Então eu tenho 56 gramas por mol. Isso quer dizer o quê? Se é 56 gramas por mol, em 1 mol eu tenho 56 gramas. Beleza. C2H4O2 é o próximo cálculo. Vamos lá. Massa. 2 vezes 12 mais 4 vezes 1. Não vamos errar agora. 4 vezes 1 mais, são 2 oxigênios, 16. 2 vezes 16. Resolvo as multiplicações, 2 vezes 12, 4 vezes 1, 2 vezes 16, e vou encontrar aqui 60. 60 gramas por mol. Então, reparem o seguinte, se é 60 gramas por mol, 1 mol tem 60 gramas. Ih, mas olha o detalhe. O que esse 2 aqui está me dizendo? Está me dizendo que eu estou produzindo 2 mols. Se eu estou produzindo 2 mols, eu não tenho 60 gramas, eu tenho 2 vezes 60 gramas. Eu estou produzindo 120 gramas. Vamos entender, vamos repetir para não ter erro. Calculei a massa de uma molécula, de 1 mol dessa substância. Encontrei 60 gramas. Isso quer dizer 1 mol, 60 gramas dessa substância. Porém, quando eu tenho a reação química, a relação é de 1 para 2 mols. Como é 1 para 2 mols, aqui eu tenho 56, foi a massa que eu encontrei. Só que aqui eu não vou botar 60, que é a massa de 1 mol. Eu vou colocar 120, que é a massa de 2 mols desse ácido em questão. Beleza. Apagar aqui que a gente já usou. Ele diz que ele quer produzir, né, calcule a massa desse alceno para produzir 30 gramas. Regrinha de 3 básica. 56 está para 120. X, que é o que eu quero saber quanto que eu vou usar, está para 30. Vou fazer a minha regrinha de 3, multiplicar cruzado. X vezes 120, 56 vezes 30. Ou posso perceber aqui, ó, que 120 para 30 eu dividi por 4, também posso fazer uma relação direta, e aí a matemática vai ficar por sua conta como você achar a melhor maneira de resolver, mas vai fazer a resolução da regra de 3 e vai encontrar o valor de X aqui, que está aqui, 14 gramas de alceno. Então, calcule a massa em gramas de alceno necessária para produzir 30 gramas do ácido, o valor 14 gramas, calculados a partir da relação de massa dessas duas substâncias em questão. Beleza? Tranquilaço? Então vamos que vamos. Continuando, a gente tem mais uma questãozinha aqui que diz o seguinte: a reação abaixo representa a combustão, queima, presença de gás oxigênico, a gente já falou disso, do álcool. Aqui, ó, o álcool sendo produzido. Aqui no caso, o álcool é o etanol. Quantas moléculas de gás carbônico são produzidas quando são consumidos 92 gramas de etanol na combustão? Gente, então reparem o seguinte, reparem que a gente aqui está relacionando o álcool
com o gás carbônico. São as, vamos dizer assim, são as duas substâncias que a gente está utilizando aqui. Então são elas que a gente vai se preocupar. Quantas moléculas de gás carbônico são produzidas quando são consumidos 92 gramas de etanol? Vamos relacionar o mol? 1 mol de álcool, C2H6O, estão produzindo 2 mols de CO2. Tirei da reação, nada demais. 1 mol produz 2 mols. Se ele está falando em 92 gramas de etanol, eu preciso calcular essa massa. Vou calcular. Massa vai ser 2 vezes 12 mais 6 vezes 1 mais 16. Olhando aqui na continha, a gente vai ver que nós temos 46 gramas por mol. Se são 46 gramas por mol e eu tenho 1 mol, perfeito. 46 gramas. Só que ele quer saber quantas moléculas. Reparem o seguinte, quantos mols de CO2 foram produzidos? 2 mols. 2 mols equivale a quantas moléculas de CO2? 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23. 2 mols, 12,04 vezes 10 a 23. Vamos deixar assim, não tem por que a gente se preocupar com isso. 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23, 2 mols, 12,04. Então essa é a relação que eu tenho. Só que eu quero saber quando eu tiver 92 gramas. Então, novamente, regrinha de 3 simples. Reparem o seguinte, posso multiplicar cruzado, 46 vezes x, 92 vezes 12,04 vezes 10 a 23, sem problema. Mas também posso perceber que de 46 para 92 eu multipliquei por 2. Como foi feita uma multiplicação por 2, posso multiplicar aqui por 2. Multiplicando, ficaria 24,08 vezes 10 a 23. Ou 2,4 vezes 10 a 24, dependendo de como tiver a resposta lá, já que geralmente a gente usa um único número antes da vírgula. Então, gente, o que eu fiz aqui foi relacionar as duas substâncias. Reparem que eu nem olhei para o O2, nem olhei para o H2O. Dentro da estequiometria, você vai olhar para o que te interessa. Se ele não fala daquela substância, se ele não se refere àquela substância, você não precisa se preocupar com ela. Passa por ela batido, deixa ela lá esquecida e vai para onde é o interessante. Estequiometria é isso, é uma relação entre as massas, para que você possa, entre os mols, para que você possa relacionar massa, volume, número de moléculas, o que você quiser, sempre utilizando as substâncias em questão que você estiver se referindo, certo? Com isso, então, a gente fecha mais uma aulinha. A gente entende a estequiometria, como que funciona o processo de estequiometria, essa relação entre o número de mols relacionada com aquele balanceamento. Sem o balanceamento, nada seria possível. O balanceamento tem que estar feito corretamente para eu poder chegar a uma relação de mols e aí sim resolver qualquer tipo de questão relacionada à estequiometria. Beleza? Atenção, muito cuidado. Sabe qual é a grande dica que eu deixo aqui para as questões de estequiometria? Leiam com cuidado. Interpretação. Façam uma leitura cuidadosa, tire as informações necessárias, vejam o que é importante e o que não é importante e dali você tira o resultado em questão. Legal? Cuidado, muito cuidado, porque a estequiometria ela é fundamental dentro da prova do Enem e ela é uma base teórica muito pequena, talvez, até porque você, na verdade, precisa de outros conceitos, de outros momentos que a gente trabalha, mas a estequiometria em si é basicamente uma interpretação de um problema, mas ela cai e ela aparece de uma forma, às vezes, muito complexa. Certo? Então, muito cuidado na hora de resolver qualquer questão relacionada à estequiometria e a gente se vê na nossa próxima aula. Um abraço, até mais!